Mas não é questão de burlar a UERD. Em tese, ninguém consegue fazer isso, por uma questão bem simples. Quando a UERD foi estabelecida, cerca de uns 4,6 ou 7 bilhões de anos após o início dessa criação, a UERD registrou todos os códigos. É como você cadastrar num computador o genoma de todos os seres humanos, de uma cidade, de um estado, de um país ou mesmo da Terra. Na época em que a UERD foi feita, todos os seres que existiam nesta criação, e eram poucos, e só nesse universo vizinho, nós estamos falando, essa história tem 13,8 bilhões de anos, então nós estamos falando de algo que aconteceu há 9 bilhões de anos atrás. Nessa época só tinha vida no universo vizinho e eram poucos seres, no sentido de que eram alguns milhões de seres, não mais que isso. Então, esses milhões de seres, cada um deles tinha um código e esse código foi cadastrado na UERD. Por quê? Porque foi a maneira que se encontrou na época de tentar diminuir a inquietação dos seres. Era necessário colocar todas essas informações no mesmo lugar para ver se disso aqui resultava um conhecimento que pudesse produzir alguma vibração que anestesiasse. Então, a UERD, no primeiro momento, cadastrou 100% dos seres vivos que existiam. E hoje, todos os códigos de seres vivos que existem no nosso universo e lá, e são zilhões e zilhões e zilhões de seres, são apenas a reprodução dos mesmos códigos registrados na UERD. É a replicação deles. Por isso que não há nenhum inseto ou um germe vivo hoje cuja pulsação não tem o algoritmo básico da inscrição daqueles códigos que foi feita bilhões de anos atrás lá na UERD. Então, ninguém burla. Porém, como eu disse numa resposta anterior, os seres ainda, na sua maioria, não receberam de volta a consequência do que eles já fizeram, porque ainda continuam vivos nos mesmos corpos nesse universo vizinho. Um ser como Casiapa ou Uranus, esse ser tem, digamos, 8 bilhões de anos. Quando ele morrer, como Uranus, e o seu espírito começar a ter encarnação biológica, aqui ele recebe o retorno de tudo que ele fez, dentro das maneiras como a UERD, os critérios que a UERD tem, só de devolver para um ser o que ele fez. O que sai de um ser volta. Então, o que eu disse? A semeadura, por enquanto, é livre para todo mundo. A consequência, ou seja, a colheita ainda não começou. Só os humanos é que fazem parte disso, por serem avançados e terem compreensão. Então, aqui isso já acontece. A roda de Sansara é isso. Então, ninguém burla. Só que Brahma, Vishnu e Shiva nunca gostaram do fato deles serem os 3 comandantes, mas todos estarem com o seu destino submetido a que a UERD um dia ainda vai obrigá-los a cumprir. Eles nunca gostaram disso. E criaram seres para tentar burlar isso aí. Krishna foi o último que eles fizeram. E Krishna criou um sistema no qual ele se anunciou como Senhor Supremo, dizendo que o Dharma era o grande conceito que todo mundo deveria seguir, porque o karma resultante do Dharma, ele, como Senhor Supremo, é quem iria dizer o que um ser ia ganhar ou não.
Só que verificou-se que Krishna estava enganado. E o jogo de provas para tentar mostrar a Krishna quanto ele estava enganado, quem realizou foi o próprio Arjuna, que foi o ser que Krishna convenceu a ir para a guerra e matar todo mundo, que ele, Krishna, garantia que Arjuna não teria karma negativo, e Arjuna teve karma negativo, e Krishna ainda não, mas Arjuna já teve. Por isso que Arjuna nasceu como Mahatma Gandhi e mostrou ao mundo que é possível libertar a Índia da Inglaterra, mas sem matar ninguém, sem bater em ninguém. Por isso que ele criou a não violência. Mahatma Gandhi conseguiu mostrar que era possível lutar contra a nação inglesa que dominava a Índia sem ter ódio dos ingleses, sem agredir os ingleses. Ele se oferecia para ser agredido. Mahatma Gandhi é a encarnação de Arjuna, mostrando a Krishna o quanto Krishna estava errado na época em que ele convenceu Arjuna a matar todos os filhos de Dhritarashtra e Gandhari na guerra de Kurukshetra, descrita no Mahabharata. Mas fazer esse tipo de leitura a humanidade não sabe. Mas ali Arjuna estava, enquanto Gandhi, mostrando para todo mundo nesse universo vizinho, na espiritualidade. Isso aí está errado. Eu, como Arjuna, paguei o que eu fiz. Por quê? Porque a Werda é que funciona. Saiu de um ser, volta para ele. Krishna tentou burlar, mas não consegue. Por quê? Porque dentro dessa criação, a Werda é o único critério lógico e básico que funciona. De novo, não é para fazer justiça nem ensinar nada a ninguém. A Werda, quando foi gerada, era só para organizar o fluxo de informações e fazer com que sair de um algoritmo de um ser voltava para aquele algoritmo. Só isso. Para ver se assim se produzia mais facilmente algum tipo de remédio para evitar a inquietação daquele algoritmo.